Olá, amigos na fé, inscritos no canal, visitantes do canal. Vamos continuar o estudo do livro do profeta Oséias, como é mais conhecido, em hebraico, Roshea, que também quer dizer salvação. Tem a mesma letra Shin, letra hebraica, do nome de Yahushua, que também tem outras variações do hebraico moderno, como Yeshua ou Yahshua, do aramaico. A letra Shin. Essa letra que está aparecendo agora na tela, que transliterando para as nossas letras, equivale ao SH. Porém, no hebraico é uma letra só, que compõe o SH das nossas letras. E Roshea também significa salvação, porque o Eterno promete, através de Roshea, salvar aquela que adulterou, que traiu a sua fé no único Criador de Israel e do universo. Semelhantemente, a esposa de Roshea, que o traiu adulterando. Então vamos ler aqui no capítulo 3 do livro de Oséias, no versículo 1, onde está escrito: Então Yahu me ordenou, vai outra vez até tua mulher e a trata com amor, ainda que ela seja amada por outro e viva em adultério. Ama a tua esposa como Yahu ama o povo de Israel, apesar de eles cultuarem a outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Esse primeiro versículo do capítulo 3 do livro de Oséias é muito revelador. Aqui o Eterno dá ordem novamente ao profeta ir buscar a sua mulher, tomá-la de volta. Por quê? Porque depois dela ter tido filhos com o profeta, 3 filhos, o qual o Eterno deu nomes proféticos, se referindo ao povo de Israel, o que ocorreria com o povo de Israel, ela se afastou do profeta, de seu marido, e adulterou novamente. O traiu, porque não o amava. Porém, o profeta, cujo nome também significa salvação, onde possui a mesma letra do nome de Yahushua, a letra Shin, a mesma letra do nome de Josué, como é mais conhecido. Na verdade, o nome de Josué também era Roshea, o qual o profeta Moisés, depois adicionou mais uma letra, porque no alfabeto hebraico são somente consoantes, porém na pronúncia foram como se fossem 2 letras por causa das vogais, que não são escritas. Temos a letra Shin em todos esses nomes, embora mude a vogal de um nome para o outro. Às vezes, Shea, Shua e assim por diante. E aqui temos o Eterno mostrando que, ainda que o povo de Israel tenha adulterado, traído a sua fé no único e verdadeiro Elohim de Israel, o Eterno ainda os amava. A exemplo de Roshea, que mesmo sua esposa tendo traído, porque foi por ordem do Eterno que ele se casou com ela, ele ainda a amava, embora ela não expressasse amor por ele. A exemplo do povo de Israel, que não estava amando ao seu Criador. E temos aqui, no versículo 1, o motivo de não amarem ao Criador, onde o próprio Eterno diz, no final do versículo: apesar de eles cultuarem a outros deuses ou ídolos, Elohim, né? Elohim é uma palavra hebraica que está no plural, que significa também no contexto de ídolos ou falsos deuses, como é mais conhecido. Por isso existe um mandamento: não terás outros Elohim, outros ídolos, além de mim, além do Elohim verdadeiro, né? Daquele ser que pode ser adorado, que é o ídolo verdadeiro, que pode ser adorado, que é o Criador, o Eterno Todo-Poderoso. Por isso ele usa essa palavra Elohim para ídolos falsos e para ele também como único digno de adoração. Então entendam isso para que não entre em conflito com essa palavra. Essa palavra Elohim, ela pode ser usada para ídolos
falsos, e também pode ser usada para o ídolo verdadeiro, que é ele, o Criador Todo-Poderoso. E aqui temos que ele se queixa, ele, o Eterno, se queixa do povo de Israel por cultuarem, adorarem outros ídolos e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Esses bolos sagrados de uvas passas é parecido com o panetone atualmente. Panetone cujo propósito não é festejar o nascimento do Mashiach, do Messias, ou o nascimento de Cristo, como é mais conhecido, mas comemorar uma cultura pagã, descendente desses povos pagãos, que ofereciam alimentos a seus ídolos. O panetone é um costume pagão, embora muitas pessoas não saibam disso e comprem um espírito natalino ou até familiar para comerem juntos. Não podemos dizer que estão adorando o demônio porque eles não sabem, mas podemos não forçá-los, mas alertá-los que este bolo panetone ele é feito por causa de um costume pagão. E não é para comemorar o nascimento do Mashiach, porque ele não nasceu em 25 de dezembro. 25 de dezembro é uma data que os pagãos celebravam e cultuavam o astro Sol e ídolos pagãos, como Tammuz, entre outros. É só procurarem na história e vão ver que pessoas que são até do catolicismo afirmam isso. Líderes católicos afirmam isso. Então, não se iludam que é para comemorar o nascimento de Cristo, porque não é. É só uma ilusão para continuarem com as suas festas pagãs e oferendas pagãs. Então, amados, é pecado comer bolo? Não é. Se você faz para o seu alimento em fora de época e não oferecendo a ídolos ou festas pagãs, não é pecado. É pecado comer bolo com uvas passas? Não é pecado. Porém, se você fizer em fora de época, não nessa época onde eles oferecem isso a esses costumes pagãos. Estão entendendo? Você mesmo pode fazer. Esses foram os pecados do povo de Israel. E a exemplo desse, tem um outro aqui no livro de Jeremias, capítulo 7, no versículo 18, onde está escrito: os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas. A deusa que é chamada de Rainha dos Céus. Depois ainda fazem libações, ofertas de bebidas derramadas a outras falsas divindades. Tudo isso para me ferir e provocar a minha ira. O Eterno não pode ser ferido por ninguém. Aqui é no sentido de mexer com o coração do Eterno, magoá-lo. O Eterno, além de ser todo-poderoso, ser um ser único, ele também tem coração. Ele também tem amor, o qual também pode ser ferido, no sentido de ser traído. Então, meus amados, temos aqui exemplos do que muitos fazem hoje em dia. Derramam bebidas. E existe até um ditado popular que é pro santo, né? Porém de santo não tem nada. São ídolos pagãos, como está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Sou eu que estou dizendo? Sou eu que estou falando isso de minha própria sabedoria? Não. São as Escrituras Sagradas que estão revelando isto aqui. Essa Rainha dos Céus, hoje ela também é cultuada como Aparecida pelos católicos. Rainha dos Céus é a conhecida Aparecida pelos católicos. Temos aqui nas Escrituras Sagradas que não tem nada a ver com Maria, aquela que deu à luz ao Messias. Essa Rainha dos Céus, ela foi conhecida por vários nomes no Antigo Testamento, como Astarote, entre outras. E era um ídolo de povos ou pessoas que não eram do povo de Israel, porém que trouxeram essa fé e contaminaram o povo de Israel. Infelizmente, muitos israelitas foram após esses ídolos, oferecendo comidas, ofertas de bebidas, como fazem atualmente em centros de candomblé, umbanda, espiritismo, entre outros. Vejam que
o Eterno condena essas práticas desde o Antigo Testamento. E assim muitos que eram do povo de Israel pecaram contra o Criador, indo após os seus ídolos. Então, meus amados, contra o povo do Eterno não vale encantamento. E eu quero vos dizer que esta festa que comemoram de Natal todo ano é um encantamento de Roma que engana o mundo inteiro. E o Eterno os chama para se libertarem desse paganismo, desse encantamento que está bem disfarçado no mundo inteiro. Em amor, não é por imposição, mas por amor. A palavra do Eterno é importante para você? A palavra do Eterno, as Escrituras Sagradas, são mais importantes para você? Ou que as religiões ensinam? Se a palavra do Criador estiver contra o que as religiões ensinam, o que será mais importante para você? As Escrituras ou o que as religiões ensinam? Lembre-se que o Criador é um ser real, vivo e verdadeiro. Não é uma ilusão ou uma fantasia como muitas religiões apresentam. Então vejam bem, o que é mais importante para você? Se é o que as religiões apresentam ou que o ser que é vivo e verdadeiro, que sua palavra, através das Escrituras Sagradas, dizem. Reparem, o que é mais importante para você e mais verdadeiro. Falando pessoalmente de mim, eu também já comi panetone. Embora eu não sabia e nem tinha reparado sobre este fato que eles ofereciam pães ou bolos de uvas passas a ídolos. A exemplo do panetone, que não é um alimento de festa hebraica, e sim de festa pagã. Eu já comi sem saber, porém não estava adorando a ídolos, porque eu já tinha minha fé no único e verdadeiro Criador de Israel Todo-Poderoso. Porém, ao descobrir isso, eu não como mais. Eu posso comer algo feito até de uvas passas, mas sem ser oferecido a uma festa pagã ou a seguir um costume pagão antigo. Comem fora de época, como qualquer outro alimento, fruto da terra que é dado pelo Criador, que é dono da terra e toda a sua plenitude, como está no Salmo capítulo 24. Porque sobre o povo do Eterno não vale encantamento, e que Yahushua os liberte de todo encantamento pagão que existe nesse mundo. Só para concluir esse contexto de alimentos e coisas oferecidas a ídolos, vamos ver no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 15, aqui do lado direito, no versículo 29, onde está escrito: que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Aqui temos uma orientação dos discípulos de Yahushua, dos apóstolos, para o povo que era convertido e aceitava o nosso Salvador e faziam parte daquele grupo de crentes, daquele lá, da congregação dos remidos pelo sangue do Cordeiro. E era orientado a eles, principalmente aos gentios, aqueles que não eram judeus, a que não comessem de alimentos sacrificados a ídolos. Vejam que temos esta referência também no Antigo Testamento, que foi motivo do povo de Israel se afastar do Criador. E aqui temos essa orientação, porque é pecado dar glória a ídolos falsos nos alimentos que recebemos da terra, que é fruto da terra que o Criador nosso Elohim fez e criou. Vamos ler agora o versículo 2. Por este motivo eu comprei para mim aquela mulher pelo equivalente a 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada,
isto é, 80 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Aqui temos que o profeta Roxéa comprou de volta a sua esposa, pois ela tinha adulterado contra ele, mas não deixava de ser sua esposa. E ele a compra de volta, a exemplo do Criador que comprou, pelo sangue do Cordeiro novamente, pessoas de todas as tribos, línguas e nações, onde estão também a casa de Israel, que se espalhou pelo mundo inteiro. Temos aqui que o valor o qual ele usou para comprar a sua esposa de volta, que tinha adulterado e era uma adúltera na ocasião, foi de 15 peças de prata e 1,5 homem de cevada. Temos que esse valor de 1,5 homem de cevada era o equivalente também a 15 peças de prata, totalizando 15 peças de prata com 1,5 homem de cevada, que equivale também a 15 peças de prata, daria 30 peças de prata, ou seja, o valor da compra de um escravo. Temos também que o nosso Salvador também foi traído por 30 moedas de prata, que era um valor de um escravo, o qual você poderia comprar por 30 moedas de prata. É o preço pelo qual o Salvador foi traído e derramou seu sangue por todos nós, tipificando nós também como escravos do pecado, o qual pelo seu sangue redentor nos liberta de todo o pecado. E agora no versículo 3 temos: e lhes prometi, eis que tu esperarás por mim por um longo tempo. Durante todo esse período não te entregues à prostituição, nem pertenças a nenhum outro homem. Eu também te guardarei para vivermos juntos. Aqui temos a promessa de redenção e salvação para a casa de Israel, tipificado naquela mulher, esposa de Roxéa, o profeta, onde o Eterno a compra de volta, a exemplo do profeta que comprou sua esposa de volta, que tinha adulterado. E aqui ele diz que ela esperaria por ele por um longo tempo, para se purificar de seu pecado. Igualmente, o nosso amado Salvador, durante todo esse período, não te entregues à prostituição, nem pertences a nenhum outro homem. Eu também te aguardarei para vivermos juntos. Ou seja, o nosso Salvador esperaria o mesmo tempo que ela esperaria por ele. Ela quem? A casa de Israel. Um tempo para se purificar e se afastar do pecado. Os descendentes da casa de Israel se purificarem. Seria o tempo também que o Eterno se afastaria deles, para que depois pudessem viver juntos. Por isso a casa de Israel deve se arrepender de seus pecados e se voltar ao seu único e verdadeiro Criador. E assim todos os povos, de todas as línguas, raças e nações, que creiam no amado Salvador, o Mashiach, o Messias, o ungido do Elohim vivo. E no versículo 4 temos: pois os israelitas ficarão muito tempo absolutamente solitários, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, e suas colunas sagradas ao deus Baal, sem éfode, o colete sacerdotal, e também sem os terafins, os ídolos do lar. Aqui temos também sobre a purificação da casa de Israel, onde eles ficarão um tempo depois de serem comprados pelo Eterno, sem cultuar a Baal e também toda a idolatria de imagens e esculturas que possuíam dentro do lar. Isso não é semelhante ao que existe hoje? Ao que aprenderam com Roma, com a Igreja Católica Apostólica Romana? A criarem, terem ídolos dentro de casa, nas ruas, em seus templos, esculturas, imagens de esculturas, ídolos do lar. Porém a casa de Israel deixará tudo isso que aprenderam com os povos pagãos. E no versículo 5 nós temos: contudo, passados esses dias, o povo de Israel retornará e se empenhará em buscar a Yahweh Elohim,
ao eu sou o Criador, neste contexto. O único ídolo de Israel. O único ídolo vivo e verdadeiro da casa de Israel. E ao descendente de Davi, seu rei. Esse descendente de Davi, seu rei, é o nosso amado Salvador, ungido Mashiach, pois ele que reinará desde Jerusalém, todo Israel e todo o mundo, quando vier, como Rei dos Reis, com poder e grande glória. E nos últimos dias eles correrão aflitos e tremendo atrás de Yahweh e das suas bênçãos. E nos últimos dias eles correrão aflitos e tremendo atrás de Yahweh e das suas bênçãos, porque serão perseguidos pela besta nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, pois eles verão que o único e verdadeiro Elohim e Mashiach foi aquele que eles transpassaram, mataram, cortaram a sua carne. Eles vão entender que o único e verdadeiro Criador e seu Mashiach não será o que ensinarão na apostasia dos últimos 3 anos e meio, conforme está no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Porque em 2 Tessalonicenses capítulo 2 surgirá um falso Mashiach que se levantará contra tudo que se chama Elohim ou é objeto de culto, se ostentando parecer com Elohim ou com Yahweh, com o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. E os verdadeiros israelitas não aceitarão essa profanação e se lembrarão daquele que eles transpassaram e mataram. Entenderão que só existiu um Mashiach e por isso correrão aflitos e tremendo atrás de Yahweh e das suas bênçãos, porque só haverá salvação através de Yahushua HaMashiach. Então concluo por aqui para não prolongar muito o vídeo e até o próximo estudo, amados amigos e visitantes do canal. Que o Eterno Yahweh os abençoe grandemente, no nome de Yahushua HaMashiach. A paz, Shalom do Messias.